Olá, olá, vamos começar mais uma live aqui hoje. Tô vendo que tá um pouco descentralizado aqui. Aí acho que agora tá um pouco melhor. Espero que vocês gostem dessa live, tá? Vamos aguardar um pouquinho que meu computador travou aqui para eu poder ler a live. A live não, né? O livro. Que é o livro Para de Se Sabotar e Dê a Volta por Cima, é de Flip Flipman. Ele é um livro excelente, é ótimo para quem está querendo ter mudanças na sua vida e recomendo muito a leitura desse livro. Eu acredito que vai fazer muito bem para você, tá? Só um minutinho que eu tô abrindo aqui. Se você já acompanha o meu canal ou se não acompanha, você vai ver que tem uma live aí que tá falando dos 10 comportamentos sobre sabotagem, no caso, autossabotagem, né? Mas eu coloquei só comportamentos de sabotagem. É o que você vai verificar nessa live que eu já fiz. E é uma live bem interessante porque é bem pequena, resumindo só realmente o que a gente vê de sabotagem que a gente faz conosco mesmo. A gente às vezes é muito prestativa, e às vezes a gente se esquece de nós, ou às vezes a gente é uma pessoa super vigilante, tem medo de várias coisas, e assim por diante a gente vai criando certos receios, certos medos de várias coisas ao mesmo tempo, né? E o que acontece? A gente acaba travando o nosso dia a dia e não consegue fazer o que precisa ser feito, né? Outro ponto também, a gente também ser papel de vítima, né? A gente também costuma achar que todos estão contra nós, né? E acaba ficando desanimado, ficando deprimido, ficando triste. Obrigada aí para quem viu o presente. Eu não consigo ver o nome. Muito obrigada. Obrigada a quem está me acompanhando no momento, tá? Tudo de bom para vocês, muita luz, muita paz. E tenho certeza que tudo vai dar certo pra gente. A gente tem que ter pensamento positivo, porque pra gente, porque quem tá aqui, com certeza, quer algo mais, não quer estar ainda onde está, né? Que se quisesse, ia continuar sem ver, começar a ver essa live, né? Para vocês parar seu tempo para assistir uma live aqui, falando uma leitura, principalmente parar de se sabotar, eu acho que você tem tudo para dar certo, né? Para você melhorar como pessoa, para você ter mais condições de ter relacionamentos mais assertivos, decisões mais assertivas. Tudo isso encaixa na nossa vida com essas leituras, porque até nesse último livro que a gente falou, O Fim da Procrastinação, que foi a última leitura que a gente fez, o que acontece? Ele fala que o conhecimento, os estudos, ele nos ajuda e muito para que a gente possa melhorar o nosso eu, a gente ter mais objetividade, para a gente poder a gente entender melhor o nosso eu, para a gente ver as coisas com mais claridade, né? Vamos dizer assim, a claridade que eu falo não é a claridade de luz, mas a claridade mental, você ter discernimento, tá? E aí você tem maior sabedoria para poder lidar com situações adversas e tomar atitudes mais sábias, tá ok? Então agora eu vou começar com a introdução do livro, tá? Para de se sabotar e dê a volta por cima, tá joia? Se eu perguntasse a você qual é a característica que em última instância determina seu sucesso, o que você responderia? Seu talento, suas aptidões, sua formação acadêmica? É possível que o outro fator, que não esses, defina até onde você chegará na vida?
Será que aquilo que o detém ou que o limita pode ser um indicador muito mais acertado do seu sucesso do que as capacidades ou os talentos que você possui? E caso seja possível identificar quais são essas limitações pessoais e livrar-se delas, você acredita que será capaz de ampliar seus horizontes? Desculpa. Você optaria por se libertar de suas limitações se eu lhe mostrasse quais são elas, onde se encontram e como o estão afetando? Em caso afirmativo, junte-se a mim e as milhares de pessoas que já deram fim à autossabotagem, identificando e anulando o que impede de chegar aonde sempre desejou estar. Que eu tenho certeza que cada um de nós temos os nossos sonhos, certo? Nossos objetivos, e assim a gente às vezes se acha tão longe dele. Então vamos tentar estar mais perto e combater essas sabotagens que nossos comportamentos de autossabotagem. Então esse livro é para você cuidar de si mesmo, para você conseguir priorizar o que é mais importante para você, tá certo? Como utilizar este livro? Após 30 anos ajudando pacientes e clientes a se libertarem dos comportamentos mais prejudiciais, resolvi concentrar todas as minhas descobertas em um só lugar, este livro. Os capítulos 1 a 4 apresentam o conceito de compreensão das limitações pessoais e fornecem uma visão geral das 10 principais limitações, as mais prejudiciais, que destroem carreiras e relacionamentos e causam problemas infindáveis à vida cotidiana. Cada uma delas é examinada individualmente nos capítulos 5 a 14 e ilustrada com casos reais com que deparei durante meus anos de prática clínica, empresarial e educacional. Na maioria das ocorrências, os nomes de pessoas e organizações foram alteradas. O objetivo dessa sessão é permitir que você se familiarize com essas limitações e reconheça a presença delas em si mesmo e nos outros, seja isoladamente ou combinadas com problemas comuns. Uma lista de sintomas ajuda a diagnosticar ou identificar as limitações mais graves no seu caso. Não exagere na análise da sua pontuação. Nessas avaliações, apenas utilize-as para reforçar quais limitações parecem ter um impacto maior em você. Ao observar as listas, você provavelmente vai perceber que há uma ou mais limitações surgindo como áreas nas quais você tem mais dificuldade. Talvez você se sinta tentado a pular os capítulos que acredita não terem relação com você, mas eu recomendo que leia todos eles, visto que compreender como essas dificuldades atingem aquelas à nossa volta e a parte importante da superação das limitações pessoais. A gente também, vendo essas outras limitações, a gente pode compreender melhor o próximo, porque aquelas outras pessoas que nos cercam também têm as suas limitações, não só somos nós. Então a gente tem que também ter a empatia, a compaixão com os demais e entender as limitações que o outro tem. Então você vai entender melhor porque fulano age assim. E o objetivo primeiro é entender você melhor. Mas, consequentemente, você vai entender um e outro. E vai saber que aquilo ali é uma forma até de proteção que a pessoa tem, para que ela consiga sobreviver.
né? Foi a armadura que ela fez, que ela construiu em volta de si para continuar sobrevivendo. Eu até incluí uma sessão ao fim de cada capítulo para ajudá-la a entender como interagir melhor com pessoas que sofrem de determinado problema. Uma ou duas das suas principais limitações pessoais serão identificadas oficialmente no capítulo 15. Mesmo que você descubra que possua várias delas, dedique-se a não mais que 2 de cada vez. Após notar uma mudança visível e mensurável na principal dificuldade ou nas 2 principais dificuldades que mais afetam você, pode passar para outras. Ao longo do livro, você vai poder analisar as etapas de tração sugerida até ele estar pronto para elaborar seu próprio plano de tração, utilizando o modelo fornecido no capítulo 15. Tração, com essa grafia, significa uma mistura de ação com transformação, porque ele botou tração com um A maior dentro da palavra. Esse A do meio, tá? Que aí fica TR, A grande, né? O A maiúsculo, são. Ao iniciar o processo, você precisará pensar em 2 ou 3 amigos, parentes ou colegas de confiança que irão apoiá-lo na execução do seu plano, desde ajudar você a identificar seus pontos mais fortes e suas limitações mais prejudiciais, até lhe fornecer respostas na sessão de resultados. A participação deles é uma parte valiosa no processo. Então, se você tem bons amigos aí, é importante que você esteja atento a isso. Chame-os para acompanhar a leitura. Vocês, de repente, montam aí, tipo, como se fosse um grupo, para que vocês possam discutir sobre esse assunto. Vai ser muito importante, tá bom? Peraí, saiu do negócio aqui. Peraí. Achei. Vamos lá. Parte 1. Compreendendo as limitações pessoais. 1. Algo está prejudicando você. Tudo o que sei, aprendi com meus clientes. Depois de entender mais de 17 mil pacientes ao longo da vida, da minha carreira como psicoterapeuta e trabalhar com milhares de educadores em empresas bem-sucedidas, acabei aprendendo alguma coisa. O que eu sabia desde cedo era que queria dedicar a vida a ajudar as pessoas. Após terminar a pós-graduação, decidi trabalhar com crianças carentes e gangues de rua. Então abri uma clínica que oferecia consultas gratuitas. Tínhamos poucos recursos financeiros, mas estávamos fazendo diferença, e isso era o que mais importava. Comecei com uma equipe formada somente por voluntários, e aos poucos fui reunindo profissionais para atender as necessidades mais difíceis que as pessoas nos traziam. Janice e Tony apareceram na clínica com apenas uma semana de diferença de um para o outro. Eram adolescentes adoráveis, com muito em comum. Ambos vinham de famílias problemáticas, com casos de alcoolismo, cresceram lutando para sobreviver dia a dia e começaram a seguir o mesmo caminho dos familiares, prestes a destruírem a vida antes mesmo que ela começasse. Eles procuraram aconselhamento psicológico. Ambos tinham muita energia e curiosidade sobre o mundo à sua volta, demonstrando uma capacidade intelectual e criativa que não havia sido desenvolvida pelas escolas que frequentaram. Só um instantinho que estão batendo na porta aqui.
quero essa água. Desculpa a interrupção, tá? Tony, tanto Janice como Tony sofriam de uma profunda falta de autoconfiança, o que não foi nenhuma surpresa a julgar pelos desafios que já tinham enfrentado, mas ainda assim era muito triste. 10 anos depois, Janice entrara na faculdade, se formara em Direito e trabalhava como advogada na reitoria de uma universidade. Tony, por outro lado, havia sido preso sob acusação de homicídio em consequência de um tiroteio envolvendo tráfico de drogas. Quer dizer, os dois eram mais ou menos parecidos, mas cada um teve um destino diferente, né? Por que Janice foi capaz de agarrar as oportunidades que lhe foram oferecidas, ao passo que Tony não conseguiu se livrar de suas desvantagens? O que faz a diferença? Em meus anos de clínicas, conheci vários casos, como os de Janice e Tony, pessoas com históricos e aptidões semelhantes, que alcançaram níveis de sucesso drasticamente diferentes. A despeito de minha dedicação e de minhas nobres intenções, nem todos superaram seus problemas. Já chorei mais do que eu seria capaz de imaginar ao pensar no que ocorreu a algumas dessas pessoas. Muitos jovens foram assassinados durante o primeiro ano da clínica. Todas as mortes envolviam drogas e cada história repetia aos mesmos tipos de problemas. Ainda assim, muitas crianças atendidas na clínica tinham enorme potencial. Vários foram capazes de alcançar feitos incríveis, porém outras não conheciam nada além de luta e decepção. Algumas superaram grandes obstáculos, outras, em situações quase idênticas, perpetuaram ciclos de autodestruição. Elas pararam de progredir, como se algo intransponível as estivesse detendo. Para esses jovens, a alternativa ao sucesso muitas vezes era a prisão, o abuso de drogas ou até mesmo a morte. Eu não podia ficar parado e vê-los serem derrotados sem sequer lutar. Precisava descobrir por que seu progresso já chegava até esse certo ponto e o que eu poderia fazer para ajudar a tornar a vida deles um pouco melhor. Comecei a trilhar o caminho que a vida me destinou há 35 anos. Ele acabou envolvendo muito mais do que crianças carentes e delinquentes. Minha carreira se desenvolveu depressa, proporcionando-me oportunidades constantes de trabalhar com pessoas que buscavam a excelência em diversas áreas, de executivos de empresas a representantes de vendas que visavam atingir suas metas, até atletas que queriam bater recordes mundiais. E as experiências delas revelaram uma tendência comum. O sucesso verdadeiro requer mais do que talento e habilidade. O que é o sucesso verdadeiro? É muito mais do que ganhar dinheiro ou chegar ao topo. Tem a ver com se tornar tudo o que você é capaz de ser. Um ótimo filho, pai, chefe ou funcionário. É ser gentil e prestativo. Ter a iniciativa de se tornar o mundo um lugar melhor. Ter sucesso é ser capaz de ver além dos nossos objetivos pessoais e aprender a administrar nossas tendências inatas ao egoísmo e à cobiça, de modo a nos tornarmos mais sensíveis a outras pessoas com quem partilhamos nossa caminhada. O sucesso verdadeiro é ser reconhecido como alguém que melhora a vida daqueles a quem toca, o que também significa buscar tocar mais pessoas
pois no fundo você sabe que faz diferença. Muitas pessoas são apenas uma fração daquilo que poderiam ser, alcançando muito menos do que seu potencial. Sonham fazer mais e ser melhores, mas algo maior do que seu talento parece amarrá-los em cordas e pesos invisíveis. Eu me senti instigado a descobrir o que é esse algo. Se não conseguisse identificar o que prejudica as pessoas, como poderia ter a esperança de ajudá-las? Então ele teve um trabalho aqui grande, né, de identificar o que prejudicava as pessoas. Eu acredito que ele deve ter chegado a esses primeiros 10 comportamentos autossabotadores e foi fazendo uma pesquisa de como as pessoas se comportavam, agiam, falavam, pensamentos, para que ele pudesse identificar e ajudá-las no seu decorrer de vida. Pouco depois de me comprometer a buscar as respostas, resolvi examinar minha vida e descobrir o que estava me detendo. Percebi que se conseguisse superar o que estava me impedindo de utilizar plenamente minha capacidade, eu ficaria quilômetros à frente no jogo da vida. À medida que a clínica foi crescendo e se transformando em um dos maiores centros de saúde mental do Texas, aprendi que alguns pais se importavam pouco ou simplesmente não se importam com os filhos. Muitas crianças que atendemos moravam na rua ou eram vítimas de abusos. Em 1988, nossa fundação construiu uma fazenda para meninos e um tempo depois, uma para meninas. Nunca deixo de me admirar ao ver como as crianças se desabrocham com cuidados familiares. Nos anos seguintes, tive a oportunidade de trabalhar com muitos executivos por intermédio do Centro para Desenvolvimento Executivo da Universidade AIM, em College Station, no Texas, onde moro. Recebi o convite porque outras pessoas ouviram falar da diferença que estávamos fazendo na vida dos jovens. Foi uma época de enorme crescimento e desafio intelectual para todos nós. Algo que aprendi é que muitos executivos têm bastante em comum com crianças cheias de energia. Com frequência, os executivos enfrentam os mesmos problemas, apenas dão a eles nomes diferentes. A busca da excelência. Enquanto isso, meus 2 filhos estavam crescendo e eu queria que eles também se saíssem bem. Certa noite, eles começaram a discutir e de repente estavam gritando um com o outro. Quando cobrei explicações, um deles disse: Ele não está fazendo o que eu mandei fazer. Aí está. Era o mesmo que eu havia ouvido da boca de um executivo naquela mesma manhã. Você não está fazendo o que eu mandei. Antes que ele começasse a gritar com os funcionários, a falta de autocontrole não deu certo para Mateu e Mica. Assim como não funcionou para o executivo, que logo percebeu que estava à beira de uma inesperada crise profissional. Ao chamar a atenção dos meus filhos para essa questão, eu queria evitar que eles tivessem esse mesmo comportamento aos 40 anos. Como pai, eu queria que alcançassem seu máximo potencial e tivessem o melhor desempenho possível, não só profissionalmente, mas na vida. Eu queria cultivar a excelência em meus filhos. Hoje, Mateu e Mica são sócios em uma empresa bem-sucedida que adquiriram juntos. Durante muitos anos, dei palestras para formandos da AIM. Normalmente, minha apresentação começava com uma pergunta: por que vocês estão aqui? A resposta era um auditório repleto de rostos inexpressivos, até que invariavelmente uma voz solitária entrava no jogo. Você diz aqui na AM, aqui no auditório ou aqui na Terra?
aqui para conseguir um diploma. Por que você quer diploma? Para arranjar um emprego. Por que você quer um emprego? Para comprar um carro. Bom, deixe-me ver, se eu estou entendendo, você passou 4 anos na universidade, gastou 100 mil só para conseguir comprar um carro, é isso mesmo? Sob essa ótica, o investimento não parecia muito sensato. É claro que as perguntas seguintes eram para valer. Para que vocês estão aqui? Quais são os seus dons e talentos? Quais são seus sonhos? Por que se concentram em ter um carro, não em alcançar o ideal? O que aconteceria se aproveitassem a vida ao máximo? O que vocês poderiam se tornar se identificassem seus pontos mais fortes e eliminassem suas piores limitações? Essa última pergunta, meu amigo, é a pergunta da sua vida, né? Como que a gente poderia identificar os nossos pontos mais fortes e eliminar nossas piores limitações, né? É o que a gente mais quer, porque as nossas limitações nos podam demais e nos deixam aquém de alcançar o nosso ideal. Essa última pergunta, há muitos anos aprendi que não importava quantas horas eu investisse ou quanto trabalhasse, não conseguia tirar muito mais proveito dos meus esforços. Eu dava o máximo de mim para ser melhor, mas continuava no mesmo lugar. Meus clientes e pacientes estavam presos a comportamentos e formas de pensar que eu acreditava que seriam capazes de mudar, se ao menos os reconhecessem e percebessem o dano que lhes causavam. Eles tinham talento e capacidade, mas permitiam que suas atitudes e ações os impedissem de empregá-lo. Quer dizer, o que adiantou teu talento e capacidade, mas se suas atitudes não eram coniventes? Eu percebia também que determinados comportamentos estavam impedindo que eu atingisse meu pleno potencial. Eu conhecia semelhanças entre mim e outras pessoas que lutavam contra as suas limitações. O maratonista que alcançava grandes velocidades, mas não tinha resistência mental. O promissor executivo júnior que era submisso demais para assumir o comando. A talentosa estudante, cuja autocrítica exagerada a impedia de perceber o seu real valor. A gente tem tantas coisas que a gente deixa acender em nós e não conseguimos executar aquilo que precisamos de verdade, ou alcançar aquilo que queremos, né? Então, são essas situações que nos prejudicam, as nossas limitações. Meu objetivo era identificar os obstáculos que estavam em nosso caminho e desenvolver técnicas para superá-los. Descobri que a maioria dos comportamentos limitadores tem a sua origem, causas específicas e mensuráveis. Comecei a elaborar estratégias para libertar as pessoas dessas limitações. Tais estratégias acabaram se transformando na superação das limitações pessoais. O programa simples que utilizei para ajudar milhares de pessoas das mais diversas áreas profissionais e posições sociais. Quer dizer, se você hoje acha que não pode conseguir alcançar os seus objetivos, ou melhor dizendo, superar as suas limitações, não importa qual é a sua classe social, o seu grau de estudo, sua área profissional, o mais importante é você se conectar ao seu eu interior, identificar as suas limitações, para que você consiga progredir, deixando essas limitações de lado e focando mais nos seus potenciais. Você pode ter as suas limitações, ame-as, ela faz parte de você. Que todos nós temos o nosso lado sombra, porque todos nós somos seres humanos e temos defeitos. Então, se você não se aceitar como você é, se você não aceitar as suas dificuldades,
ou a sua falta de tolerância, ou a sua dificuldade em dizer não, ou a sua dificuldade em não prestar socorro, ou a sua dificuldade em ler. Cada um tem as suas dificuldades, mas se você quer realmente transpor cada uma delas, você pode conseguir. Vamos juntos nessa leitura, chegando até esse capítulo 15, que ele falou aqui no começo, para que possamos estar mais conscientes do nosso eu, da nossa personalidade e possamos eliminar cada dia, aos poucos, as nossas falhas, como ele falou, começando com uma ou duas. Se você tem mais dificuldade, comece apenas com uma, escolha uma e vamos juntos nos conectar nessa grande egrégora, nessa grande leitura, para que possamos eliminar as nossas dificuldades, um dia por vez, uma de cada vez, tá certo? Bem, eu espero que você tenha gostado de estar aqui, de participar da nossa leitura, que possamos estar cada dia mais juntos, fazendo a nossa reflexão sobre as leituras e fazendo a leitura realmente em si. Isso é muito interessante e muito gratificante. Até a próxima, um beijo e até mais.